paz do Senhor, vamos estar orando, para começar a nossa EBD. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós te agradecemos por este momento de estudo ao qual nós vamos estar. Que o Senhor possa estar ensinando-nos, Senhor, ministrando aos nossos corações, trazendo a Sua palavra, que é a verdade, e que possamos aprender, para que possamos prosseguir e progredir em nossa caminhada. Que o Senhor venha nos ensinar neste momento, que o Teu Espírito Santo nos preencha de sabedoria e entendimento. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 7, Fé para evangelizar. O texto áureo é: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A verdade central é: para transmitir confiança é necessário crer-se piamente no que estamos ministrando e motivados para motivar. Nossa comentarista é a evangelista Daniele Mel Silva. A leitura em classe está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, versículo 14 ao 16. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembram-se daquele de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar-se, mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, e se chamam seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. A nossa introdução: todo crente tem a responsabilidade de partilhar o Evangelho com outras pessoas. Quando a oportunidade aparece, no entanto, muitas vezes transmitimos essa mensagem sem transparecer plena convicção do que estamos ministrando. Ou seja, só podemos motivar alguém se estivermos motivados. E na vida do cristão, essa motivação se chama fé, em todos os aspectos de nossas vidas. A nossa lição fala sobre a questão da fé para evangelizar. Isto é, na introdução aqui ele diz que nós temos essa responsabilidade de estarmos evangelizando e que sem fé, sem você crer naquilo que você está falando, você não consegue motivar ninguém. Se eu não acreditar que Deus realmente existe, se eu não crer nisso, se eu não tenho fé nisso, então tudo aquilo que eu vou estar falando nesse exato momento ou em toda a minha vida que eu falei, não adianta de nada, porque isso não vai motivar ninguém. É uma fé morta, porque é como Tiago nos diz que uma fé sem obras ela é morta. Então quando você faz as coisas, você faz por fé, porque você crê que Deus existe. Então quando você obedece a palavra, quando você vive essa palavra, é porque você está motivando outras pessoas através desse evangelho e falando aquilo que você vive e vivendo aquilo que você fala. Essa é a verdadeira evangelização, porque através disso você demonstra sua fé. Vamos à nossa introdução. Aliás, vamos ao nosso primeiro tópico. Por que evangelizar? Primeiro subtópico: o evangelismo vai além de uma ordem. O evangelismo não é uma opção, é uma missão. Não é algo que nos decidimos fazer pela nossa própria vontade. É uma ordem de Jesus que nos salvou da morte eterna e quer salvar muitas pessoas perdidas à nossa volta. O mundo está doente e nós cristãos temos o remédio: Jesus. Solução para a vida de muitos que estão perdidos, entregues às paixões deste mundo e com suas vidas desgraçadas. Não evangelizar é negar o remédio, a cura a quem precisa. E se fosse você precisando?
pode se colocar no lugar deles? Não podemos fechar as nossas bocas nem deixar de falar sobre o amor de Deus e seu maravilhoso plano de salvação. Isto é, Evangelho. Os filhos de Deus devem avançar e evangelizar sem medo, pois o Senhor nos equipa para esta obra. Mudando em direção a Deus. Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e em Marcos capítulo 16, versículo 15, nos vão trazer o ide de Jesus, o qual ele traz a ordenança para que nós venhamos evangelizar toda criatura até os confins da terra. Isto é, se você diz que é cristão, se você busca a palavra de Deus, e ao qual nós estamos trazendo esse ensinamento sobre fé para evangelizar, isso nos mostra que nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós que temos a salvação, se nós dizemos e proferimos as suas ordenanças, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, quando você olha para uma pessoa passando por necessidade, quando você olha para uma pessoa tendo dificuldades, uma pessoa que está perdida no mundo, uma pessoa que está vivendo uma vida na escuridão das trevas do pecado, você não deve olhar para ela como se fosse uma pessoa, mas você deve olhar para ela como se fosse você. E você deve mentalizar isso e colocar no seu coração, porque se você ama os outros como a ti mesmo, todo mundo que você vê, você vai ver você nele. Se você vê uma pessoa na rua como mendigo, você vai se ver naquela pessoa. E se fosse eu ali naquele momento, o que eu gostaria que fizesse por mim? E se fosse eu na prostituição, o que eu gostaria que eles fizessem por mim? E se fosse eu como mendigo na rua, e se fosse eu no meio das drogas, e se fosse eu numa cadeia preso, e se fosse eu? Nós somos as pessoas que devem trazer à luz, trazer Jesus Cristo, apresentar Jesus Cristo para essas pessoas. Nós não somos aqueles que vão salvar a vida deles, não. Jesus Cristo é o único que salva, é o único que transforma. Mas nós somos a placa que vai mostrar o caminho para eles. Nós somos aqueles que vão apontar o caminho. E através da sua vida, através da sua prática de amor, através daquilo que você vai fazer por amor ao próximo, por amor a essas pessoas, através da sua fé, porque uma fé que você tem em Cristo Jesus, ela tem que demonstrar através das suas atitudes. Se eu creio em Cristo, eu vivo Cristo. Amém? Então vamos passar sobre o segundo tópico. É a necessidade de evangelizar. Todos precisam ouvir o Evangelho porque só há salvação em Cristo Jesus. O trabalho de evangelização é primordial. Você deve dar o seu melhor, crendo que o Espírito Santo tem o poder para convencer o homem do seu pecado. Apenas o poder de Deus traz a salvação. Não podemos nos envergonhar deste Evangelho, Paulo disse, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1 e versículo 16 e 17. Devemos anunciar as boas novas a tempo e a fora de tempo. Nunca se foi tão atual o que se está escrito. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías capítulo 6, versículo 8. Qual sua resposta para Deus? Essa passagem, ao qual é citada aqui no final sobre Isaías, fala sobre um tempo ao qual Isaías tem uma visão do Senhor e quando ele vê o Senhor sentado no trono, Deus se levanta e diz: e agora, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías clama ao Senhor dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Através dessa atitude, Isaías se torna um profeta messiânico, o qual foi o homem que mais profetizou
sobre o Messias, ou sobre a vinda do Messias e sobre os dias vindouros, o qual algumas profecias ainda nem se cumpriram, mas se cumprirão. Então, que você venha fazer como Isaías, que em meio ao mundo de trevas você venha ser a luz, que em meio ao mundo ao qual não há sabor, além do amargo, você venha ser o sal que vai temperar a vida das pessoas. Que você possa evangelizar através da sua fé, através daquilo que você faz, crendo em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele é o único que pode transformar vidas, Ele é o único que pode trazer a diferença na vida das pessoas. Ele também traz em Romanos no capítulo 1, ao qual é escrito sobre aquele que é justo viverá pela fé. Isso mostra-nos a passagem de Abacuque, ao qual Abacuque diz que o justo viveria somente pela fé. Romanos, Paulo escreve isso fazendo referência àquela passagem, o qual demonstra que independente de como o mundo está, independente do que está acontecendo no presente momento, se você tem fé em Cristo Jesus, pode estar acontecendo o que for, que nada disso vai te abalar, porque os seus alicerces estão na rocha que é Jesus Cristo. O nosso segundo tópico é: qual a nossa motivação? Primeiro subtópico: motivados pela nossa salvação. Em nosso cotidiano, para fazermos algo é necessário um motivo, ou seja, uma motivação. No evangelismo não é diferente, devemos estar motivados. Então surgem estas perguntas: qual a nossa motivação? Qual o nosso alvo? É impossível lermos os evangelhos e não nos sentirmos extremamente motivados pela fé. Isto mesmo, pela fé. Como ler os evangelhos e não nos sentirmos confrontados, motivados e despertados pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos a ter fé? A pregar o evangelho. Como ler sobre o ministério de Paulo e não sentirmos no nosso coração arder? Não há motivação e motivo maior do que sermos instrumentos de Deus para anunciar as boas novas. Falar de alguém que é o autor e consumador de nossa fé, que suportou tamanho sofrimento por amor e através da nossa fé e deste tal amor. Em João capítulo 3, versículo 16, todos nós temos como carteira de crente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Levar pessoas a ter um encontro real com Ele. Ser salvo e conduzir pessoas a Jesus é a maior alegria e motivação da nossa fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, nos vai dizer: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à mão direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui no livro de Hebreus nos vai trazer sobre as grandes nuvens de testemunho, ou seja, todos os testemunhos que estão na própria palavra de Deus, inclusive os testemunhos das pessoas que estão ao seu redor, que creem em Jesus Cristo, que são cristãos verdadeiros e que vivem esta fé. Você pode ver em várias pessoas, você pode ver em gerações, você pode ver na palavra, e tudo isso são motivações para nós prosseguirmos. Quantas pessoas passaram por dificuldades e quantas pessoas foram mortas no Coliseu Romano, mas não negaram a sua fé, não esmoreceram, não fraquejaram, não renunciaram àquilo que eles creram, porque criam em Jesus,
criam naquele que salvou as suas vidas, que os libertou dos seus pecados e das suas transgressões, e que preencheu o vazio que antes era impossível de ser preenchido. É estas nuvens de testemunho que é citado e esta motivação que nos faz buscar. É interessante que existem pessoas que estão no meio cristão que não são pessoas que demonstram tal motivação, que não são pessoas que vivem essa fé porque nasceram no meio evangélico e ainda não entenderam o que realmente é a palavra de Deus, o que realmente Jesus Cristo representa. E todos nós, independente se você nasceu no meio evangélico ou não, todos nós temos que aceitar Jesus Cristo, todos nós temos que ter esse encontro real com Ele. E algo que todo pai, toda mãe deve ensinar o seu filho, mesmo ele crescendo no meio evangélico, mesmo ele nascendo ali nesse berço evangélico, ele tem que ser criado e aprendido. Existia um homem chamado Antônio Gilberto, e ele era pregador, professor e teólogo, que dizia que a escola dominical nós evangelizamos e somos evangelizados. Então este também é um meio ao qual você pode ensinar e trazer o ensinamento da fé e demonstrar a sua fé através da evangelização, dando aulas de escola dominical. Você pode usar vários meios e essa motivação é somente a palavra, amados. Somente a palavra, somente Jesus, somente através da graça que você é motivado, somente através do Espírito Santo que você é motivado, somente através da presença de Deus. Se não for isso, se isso não for um motivo suficiente para você evangelizar, para você buscar a presença de Deus, para você pregar, então nada mais é. Porque Jesus é o autor da vida. E se aquele que é o autor da vida, o autor da criação, se aquele que é aquele que fez tudo e que morreu por você na cruz não for suficiente para te motivar, então pode ter certeza que eu não sei o que é mais suficiente para te motivar. Vamos ao segundo subtópico do segundo tópico. Confiança na capacitação de Deus. Ao lermos: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5. Devemos estar motivados e de bom ânimo, pois foi o próprio Deus que nos preparou para habitarmos com Ele eternamente. E devemos anunciar isto aos homens, guiados pela fé, ou seja, crendo que Deus pode os libertar e salvar. Mas só alcançaremos este objetivo se tivermos convicção da nossa fé e da recompensa. Assim, motivados, evangelizaremos alegres e confiantes, certos de por quem fomos chamados, do seu poder e da nossa recompensa, motivados para motivar. E tudo quanto fizermos, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses capítulo 3, versículo 23 a 24. Nós devemos ter total confiança em Deus, porque é Ele quem nos capacita. E fazer tudo isso crendo que Ele é aquele que nos vai galardoar, ou seja, nos recompensar, e que nós estaremos juntamente com Ele na eternidade. Este segundo subtópico nos fala sobre a recompensa como uma morada no reino eterno de Cristo, juntamente com Cristo Jesus, e que nós devemos fazer tudo isso mediante a fé. Quando você pregar algo para a pessoa, quando você falar de Deus para essa pessoa, que você fale sobre a sua fé em quem te salvou, isto é, que você fale sobre Jesus Cristo
e sobre o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Que você venha expressar este amor também, ao qual nos cita aqui que nós não devemos viver por vista, isto é, que você não viva de aparência, que você não fique sendo uma coisa, ou na igreja você é uma coisa e dentro da sua casa você é outra coisa, e no seu trabalho você é outra pessoa. Você tem tantas identidades que você nem mesmo sabe quem você é. Mas aquele que crê em Cristo Jesus, ele tem apenas uma identidade, e essa identidade, ela vem com o caráter em Cristo, e ela é somente uma pessoa. O que ela é na igreja, ela é na sua casa, ela é no seu trabalho, ela é em todos os lugares que ela vai. Porque Cristo transformou a sua vida e ela agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ela é uma cidadã do reino celestial, ao qual ela está vivendo uma caminhada de peregrinação e de fé nesta terra, ao qual, quando chegar no final da sua caminhada, ela vai morar juntamente com o nosso Senhor no reino celestial. Vamos ao terceiro tópico. A fé que move montanhas nos move. Primeiro subtópico, no movimento da fé. Se a fé move montanhas, também consegue nos mover e nos transportar para muito além do que imaginamos. É assim, pela fé que em nós habita, transformamos vidas. Fé combina com uma atitude positiva diante de Deus, com orações sinceras e alma florida, cheia de convicções nas suas promessas, nos seus propósitos, no seu cuidado e amor. Só podemos falar do que estamos cheios no nosso coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Nos vai dizer: raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Porque do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que este versículo nos quer dizer, o que Jesus nos queria ensinar, que pessoas, ao qual são pessoas cujo coração está cheio de ódio, cheio de malícia, cheio de maldade, é impossível dela dizer coisas boas. Tudo aquilo que ela vai dizer que pareça bom é algo com segundas intenções, é algo querendo algo em troca, mas aquele que é nova criatura e que vive em Cristo Jesus, ela é como um manancial de rios de água doce, ela sempre fluirá coisas boas e não água amarga, como o próprio Tiago diz que uma fonte de água amarga fluirá água amarga e uma fonte de água doce fluirá água doce. Não pode uma mesma fonte fluir dois tipos de água. É impossível uma mesma fonte fluir dois tipos de água. É impossível uma nascente nascer água salgada e água doce. Então que você entenda isso, que é necessário nascer de novo. Não importa se você começou a ir na igreja e se você quer evangelizar e você não mudou a sua vida. Se o seu coração ainda continua no pecado, se o seu coração ainda continua voltado para as coisas do mundo. Não tem como você falar sobre coisas boas cujo coração ainda é mau. Mas que você venha orar e buscar a presença de Deus, buscando uma conversão e buscando um coração verdadeiro transformado. Porque o Senhor, na própria palavra do Senhor, disse: dar-lhe-eis um novo coração. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Isto é, tirarei um coração duro, o qual o pecado trouxe para a pessoa, insensível, ao qual não ouve a minha palavra, ao qual não entende, não quer entender a minha palavra. E colocarei um coração pulsante, quente, ao qual, quando eu falar, a minha palavra arderá em seu coração. E ela não poderá conter essa palavra. Terá que falar e viver tal palavra. Para que possamos evangelizar é necessário mais que boa vontade, mais que amor às vidas, mais que compaixão. É necessário estarmos revestidos no Espírito, cheios de fé e movidos por ela. Para isso se faz preciso algumas atitudes. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Finalmente, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para que
poderstes ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades e os poderes, contra os governadores do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, tendo feito tudo, ficar firmes. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13. Estejamos revestidos da armadura de Deus e firmes na presença do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, nos vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é em vão no Senhor. Que você entenda que a fé que move montanhas, a fé que transforma vidas, é a mesma fé que vai transformar a sua e a mesma fé ao qual você vai estar revestido. E que você venha se revestir com a armadura de Deus, isto é o que eu estou dizendo. Venha estar com os lombos cingidos com a verdade, vestido a couraça da justiça e com seus pés preparados no evangelho da paz, que você, uma palavra diz, luz para os meus pés e lâmpadas para os meus caminhos é a tua palavra. E sobretudo que você venha estar com o escudo da fé, ou seja, que esta fé que você tem em Cristo Jesus é aquilo que vai te defender, é aquilo que vai estar sempre adiante, é aquilo que vai ser o escudo para te proteger contra todos os dardos inflamados do maligno, contra tudo aquilo que Satanás vai lançar contra você. Tiago nos ensina: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Pedro nos fala que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Satanás está bramindo como um leão, o diabo está bradando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. E quando você lança sobre Deus toda a sua ansiedade, quando você coloca todos os seus problemas nas suas orações, pedindo que o Senhor venha te ajudar nesta caminhada, você está lançando sobre ele a sua ansiedade, ou seja, você está colocando a sua fé em prática, sabendo que ele é aquele que cuida de você, que ele é aquele que salvou a sua vida e transformou a sua vida, ao qual você não é mais a mesma pessoa de antigamente, e não é mais aquele que andava disperso e sozinho no mundo de trevas. Agora o Espírito Santo está ao seu lado. Que você tome o capacete da salvação, isto é, que você saiba em sua mente que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus e que você tenha isso sempre em sua mente e que você pegue a sua espada do Espírito Santo, ou seja, que é a palavra de Deus, que é a palavra ao qual traz vida, que é a palavra do Senhor que traz vida para você. E que você venha orar a todo tempo, com toda súplica no Espírito Santo, vigiando e perseverando e suplicando por todos os santos. Perceba que quando Paulo prega isso, quando Paulo escreve para Efésios isso, ele estava preso em cadeias, e quando ele cita sobre a armadura de Deus, ele vai dizer que ele era embaixador em cadeias, ou seja, que ele estava como embaixador anunciando o evangelho a toda criatura, mas estava preso. Amados, nós não somos daqui. Nós somos apenas embaixadores nessa terra, buscando cidadãos para o reino celestial e fazendo a transição deles para o novo reino, o reino de Deus. Então que você exerça sua fé como embaixador, pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que você venha ser um agente transformador de vidas, que você venha anunciar realmente esse evangelho, evangelizar com fé e buscando a presença do Senhor sem cessar, pregando o evangelho a tempo e a fora de tempo, para que você não venha vacilar na caminhada. Vamos estar lendo o segundo subtópico do terceiro tópico, a importância de uma vida devocional. Em Mateus capítulo 17 e versículo 20, Cristo nos direciona a uma vida de oração e jejum, para que a nossa fé entre em ação com a eficácia, para que
as hostes do maligno sejam desfeitas. Além disso, temos que conhecer bem a Bíblia, pois como vamos falar de alguém se não o conhecemos? Deus se revela a nós pela sua palavra, e é por ouvi-la que temos fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por ouvir ela e por conhecer ela que nós somos libertos. Em João capítulo 8, versículo 31 e 32, Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busquemos uma vida de santidade, de intimidade, para que possamos ser cheios de fé, para que assim possamos agradar. E Hebreus capítulo 11, versículo 6, não vai dizer que é por causa dessa fé ao qual nós viemos agradar a Deus e levar pessoas a crerem. Você é a Bíblia que o mundo lê. Esse segundo tópico nos mostra sobre uma vida devocional, uma vida diária com Deus. Ou seja, você sempre buscando a palavra de Deus, você sempre lendo, tendo um momento de intimidade com o Senhor. Todos os homens que foram citados na Bíblia são homens que tiveram uma vida devocional com o Senhor. São homens que separaram um momento com Deus todos os dias, em oração, em súplica, em um momento ao qual eles vinham aprender e conhecer a palavra de Deus. Agora nós estamos vivendo um momento de pandemia no Brasil e em todo o mundo. E é neste momento ao qual as pessoas percebem que elas realmente não eram cristãos como elas pensavam que eram. São momentos como esse ao qual as pessoas pensam que realmente elas nunca foram cristãos, porque quando as igrejas estavam abertas, elas iam na igreja todos os dias. Mas agora que as igrejas estão fechadas, em suas casas, em seus lares, elas não têm a palavra para ouvir, mas somente se elas buscarem delas mesmas, porque não tem o alimento, o pão que tem como um pastor, um diácono, um presbítero ou um líder religioso traz a elas. Então, que você venha ter essa vida devocional, buscando a palavra de Deus no seu lar, independente se uma igreja está aberta ou não, a palavra de Deus é que te alimenta. Que você entenda isso. A nossa conclusão desta lição é a fé que nos move, que todos os dias nos enche o peito de esperança, que nos ajuda a superar as dificuldades e a alcançar as vitórias, pois com fé em Deus tudo é possível. Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesus nos vai ensinar que tudo é possível ao que crê. Quem acredita pode, quem tem fé vai mais longe e nunca desiste, pois quem tem fé conhece o poder de Deus e sabe o que ele pode todas as coisas, e que ele liberta, cura, transforma, soluciona e salva. É o poder de Deus, é maior que tudo e tudo pode. E aqueles que acreditam têm a sua recompensa guardada. Que você venha entender isso, que você venha ter fé, uma fé que transforma vidas, uma fé que pode mover montanhas, uma fé que através da oração pode curar, uma fé em Cristo Jesus, sabendo que é Ele que faz as coisas, que é através dele que tudo é possível. Tudo aquilo que pedirem em meu nome ao Pai, tudo isso lhe será dado. E que você entenda que tudo aquilo que você pede, o próprio Tiago nos ensina na sua epístola, que tudo aquilo que você pede, mas não recebe, você está pedindo pelo seu próprio deleite. E se você pede para si próprio, você pede de modo egoísta. E se você pede de modo egoísta, você não é uma fonte que flui águas doces, mas uma fonte que flui águas salgadas. Porque o egocentrismo não tem nada a ver com Deus. O próprio Jesus nos ensina que todo aquele que quer seguir a Ele, que quer vir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Isto é, renuncia o eu, renuncia o seu egocentrismo e começa a viver para Cristo Jesus, pregando o Evangelho com fé e amor, pensando primeiramente nos outros, colocando primeiramente os outros na sua frente do que a si próprio. Porque no final da sua vida, se você viveu para si próprio, você não terá ninguém que venha chorar com você e você não vai ter ninguém. Mas quando você vive para Cristo e você nega o seu eu, saiba de uma coisa: você não morrerá. Eu quero orar por você neste momento.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, ó Deus, nós viemos buscar e Te agradecer, o Senhor, por todas as maravilhas ao qual o Senhor tem feito em nossas vidas, pela fé ao qual o Teu Espírito Santo tem nos acrescentado, pela consolação que Ele tem nos dado. Que o Senhor possa estar continuamente, Senhor, nos ajudando em nossa vida, nos momentos que temos passado. Te agradecemos, Senhor, por esse momento de ensinamento de nós, te agradecemos por tudo que o Senhor tem dito. Que a sua palavra venha se cumprir sempre em nossas vidas, para como nós sendo os seus filhos, e que nós possamos estar com o Senhor juntamente no reino celestial. Nós cremos nessa palavra, nós cremos nesse ensino, nós cremos que o Senhor é aquele que levou os nossos pecados e as nossas transgressões na cruz do Calvário. Peço que o Senhor vá de encontro às pessoas que estejam ouvindo o ensinamento e as pessoas que vão ouvir futuramente esse ensinamento. Que o Senhor possa estar cuidando dessas pessoas, que o Senhor possa estar transformando as suas vidas, que o Senhor possa estar ministrando esta fé, a qual é apresentada na Tua palavra, esta fé que move montanhas, essa fé ao qual te agrada, uma fé ao qual te traz prazer, ó Senhor. Ao qual a própria mulher Sirofenícia, após se prostrar perante o Senhor, ela disse que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Que nós venhamos ter essa fé que venha surpreender e transformar e ser agentes transformadores, ser luz do mundo, sal da terra, ser pessoas que venham ser canais de bênção na vida de outras pessoas por causa da fé no Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, eu te louvo e te agradeço. E que o Senhor possa estar cuidando, Deus, dessas pessoas que estão passando por enfermidades e dificuldades. Que o Senhor possa estar salvando aqueles que estão no mundo, perdidos e vagando em trevas. Deus de já, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que toda honra e toda glória, todo poder seja dado a Ti, agora e sempre. Amém.